Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com auxiliar técnico Neto Pajola. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Bom, vamos ouvir aqui, na sala de imprensa do Clube do Remo, o Neto Pajola, que é auxiliar do técnico Rodrigo Santana, que não está hoje, não esteve no jogo por cumprir mais uma suspensão imposta pelo STJD. Pajola, você que faz parte da equipe do nosso Rodrigo Santana, você, o Garcia, o Maruzinho, toda essa turma, o que acontece no Clube do Remo? O que é que está acontecendo com o Clube do Remo? No jogo de hoje, por exemplo, o Remo, no meu entendimento, jogou muito menos, muito apático mesmo do que aquilo que a gente é acostumado a ver. O Criciúma sai vitorioso e eu quero que você explique. O que está acontecendo? Jogadores valorosos que o Clube do Remo tem, jogadores que são renomados no futebol brasileiro e não conseguem jogar. Eu queria que você explicasse por que o Remo caiu hoje diante da equipe do Criciúma. Tinha tudo, uma esperança de que o Clube do Remo fosse dar a volta por cima, vencer e se classificar. O que é que está acontecendo com o time do Clube do Remo? Por favor, Neto Pajola. Bom, boa noite, Cacheado, boa noite a todos. Cacheado, é difícil a gente explicar nesse momento, né? A gente ainda está com a cabeça bem quente. Vamos tentar fazer uma análise bem fria do que aconteceu aqui hoje. Fizemos uma semana muito boa de treino com essa equipe, variamos o nosso sistema para tentar surpreender a equipe do Criciúma. E iniciamos ali com o Denner, né? Veio fazendo uma semana muito boa, encaixou muito bem na equipe, após a lesão do Pedro Castro. E aí não iniciamos tão bem a partida, ainda está difícil a gente ver essa energia, né, desde o início da partida. Agora, esses atletas que estão trabalhando precisam chamar a responsabilidade, entender o que é jogar no Remo. Essas fases, infelizmente, elas chegam e agora eles têm que ter personalidade, profissionalismo, saber o que é a cobrança que é dessa torcida. Mas eu acho que está faltando ainda a gente impor, né? Não, a gente agir e não reagir. A gente está reagindo muito. Não esperávamos esse resultado pela semana que nós fizemos. Mas agora é trabalhar, é cobrar, é fazer eles entenderem o peso dessa camisa, o peso dessa torcida, que sempre está aqui. E não tem muito assim o que a gente explicar. É trabalhar, cara. Trabalhar e pedir mais imposição, né? Eu acho que está faltando ainda um pouco. O que esperar daqui para frente? Ano passado o Clube do Remo saiu de 3 competições e vocês chegaram num momento muito crítico do Clube do Remo. E o grupo do Rodrigo conseguiu dar a volta por cima, o grupo que você faz parte também, conseguiu dar a volta por cima. Será que vai repetir a mesma coisa do ano passado? Se bem que o Clube do Remo ainda tem 2 competições pela frente, que é o Campeonato Paraense e a Série B a partir de abril. Olha, Cacheado, o futuro a Deus pertence, né? A gente não tem como prever essa situação, o que vai acontecer ali na frente. O que eu posso dizer é que a gente tem que continuar trabalhando enquanto a gente estiver vestindo a camisa do Remo. O empenho não vai faltar, todos os dias quem acompanha o nosso dia a dia ali vê o tanto que a gente se doa ao clube. E a gente espera melhorar cada vez mais, né? Vamos trabalhar, vamos tentar dar mais energia nesses dia a dia, para ver se a gente consegue melhorar. Se tiver a situação do ano passado, a gente não tem como prever isso, cara. A gente tem que fazer o nosso trabalho como a gente fez no ano passado, vem fazendo esse ano, e tentar sair das dificuldades que vai... Cara, eu acho assim, é difícil fazer essa análise hoje, porque a gente estava vindo num sistema que estava muito bem encaixado, né? Embora houvesse muita crítica, mas a gente não sofria tanto, né? A gente... Podem falar, o Remo sofre transição, isso é normal, uma partida tem 100 minutos, tem um adversário do outro lado que também estuda a nossa equipe, um sistema ele não é 100% seguro, ele sempre vai ter uma deficiência, uma falha, às vezes uma falha individual. Nós terminamos o Paraense
com o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor campanha da Série B. Muitos podem questionar, mas é o campeonato paraense, vamos tirar parâmetro. Mas tem outras competições aí também, que pega Fortaleza e Ceará, se você for pôr no papel, não tem também adversários à altura, tirando os campeonatos paulistas, o campeonato carioca, que mesmo assim você não vê essas equipes chegando numa campanha como a gente fez, cara. A gente trabalhou muito, somos a melhor defesa, o melhor ataque no campeonato, e eu acho que não tem essa questão. Eu acho que a gente tem que trabalhar, acreditar, ter convicção que as coisas vão acontecendo. Neto, boa noite. Rodolfo aqui do Grupo Liberal de Comunicação. E Neto, eu fiz uma pergunta e queria que você, como membro da comissão técnica, como de confiança do Rodrigo, também falasse. O jogo de hoje, essa derrota, a gente viu a qualidade também e você falou, a gente fala muito, mas esquece a qualidade dos jogadores adversários, o Thalisson, Eric Popó, Neto Pessoa, Marcelo Hermes. Foi um choque de realidade, é um choque de realidade para o torcedor do Clube do Remo, para a direção do Clube do Remo, para a imprensa aqui de Belém? Essa é a Série B, né? São times desse patamar que nós vamos encarar, assim como o rival também vai encarar. É um time com muita qualidade técnica, deu para ver isso no jogo de hoje. Eles colocam a bola no chão, eles conseguem construir muito bem. Mas mesmo assim, embora nós tivéssemos algumas falhas individuais dentro da partida, dá para notar que eles não chegaram construindo pelo chão novamente. Chegavam ali, finalizavam no gol, de longa distância. Mas eu acho que a qualidade da Série B vai ser essa. E agora a gente vai virar a chave, né? Entender o que é uma Série B, começar a trabalhar baseado numa Série B. Nossos atletas, eu tenho certeza que tem uma qualidade, uma capacidade de competir numa Série B. Não é à toa que nós montamos esse elenco, que tem no papel histórico de Série B, histórico de Série A. E eu acho que as coisas vão construindo aos poucos. É difícil falar hoje, estamos muito tristes, cara. Só tem como pedir desculpa para a torcida. É uma eliminação que nos machuca muito, dói muito para a gente. Estávamos muito confiantes pela semana que a gente fez. Mas essa é a realidade da Série B, cara. A gente tem que estar preparado e competir. Competir mais, doar mais. Os atletas saíram aí desgastados, suados, correram bastante. Tem jogador aí que está sentindo, né? Jogou sentindo, mas se doaram o tempo todo, cara. E eu acho que tem que competir. Eu acho que a palavra é competição. Legal. A minha última pergunta foi a respeito dos 20 minutos, né, que o Remo começou abaixo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Na minha visão, eu queria que tu falasse sobre isso e levantar, né, como é que vocês conseguiram para melhorar no decorrer do primeiro tempo, com aquela alteração, com a entrada do Adailton, a entrada do Guti, a entrada do Janderson. Eu queria que tu falasse sobre isso. Nós iniciamos a partida numa formação nova que a gente trabalhou durante a semana toda, e ela encaixou muito bem ali com o Denner, mas durante a partida ali percebemos que ainda faltava uma rotação maior para a gente conseguir melhorar na nossa construção. Por isso que nós fizemos a opção de tirar o Denner, baixar o Jaderson ali para melhorar essa construção por dentro. Entrou o Adailton para dar mais força, para segurar mais essa bola, para atacar mais esse espaço. E eu acho que dali a gente deu uma crescida na partida. Todas as alterações que nós fizemos, sabendo que é um jogo de mata-mata, foi para frente, né? Colocamos Janderson, colocamos Guti, os dois entraram muito bem na partida. E foi basicamente isso. Eu acho que a gente cresceu quando a gente começou a construir melhor por dentro. A gente estava pedindo muito para o Dodô não ficar tão preso na última linha, baixar naquele espaço que ficavam entre linhas ali para poder receber essa bola do Jaderson e do Pavani. Quando essa bola chegava neles, o volante fazia a quebra deles e gerava esse espaço por trás, onde o Dodô tinha que trabalhar ali para poder alimentar o Pedro Rocha, o Ítalo, o próprio Adailton. E depois que a gente começou a melhorar essa questão desses passes entre linhas ali, o Dodô flutuando mais, a gente começou a produzir mais. Eu acho que o grande diferencial nos minutos que a gente cresceu na partida foi essa melhor fase de construção vindo pelo meio, ali com o Jaderson, com o Pavani e com o Dodô. Boa noite, Atilson Chagas do canal Remo Extra Culto e também do portal FutePA. Apesar da falha do goleiro Marcelo Rangel, a conclusão é que o torcedor sentiu que não foi por causa disso que o Remo foi derrotado, pois o Remo já havia dado sinais de instabilidade ao ser desclassificado em seu primeiro jogo da Copa Verde. Também teve o Repá, onde o Remo foi dominado pelo Paysandu em certos momentos do jogo, né, levando empate no final.
e agora sendo eliminado da Copa do Brasil por um time que esteve ruim, né, no seu estadual. A pergunta que eu tenho é, tirando esse primeiro jogo da Copa do Brasil, né, todas as vezes que o Clube do Remo esteve em linha de risco, o próprio ele decepcionou, né, o torcedor no geral. A pergunta que eu tenho é, o que dizer para esse torcedor que ainda continue a acreditar nesse trabalho, mesmo após essas decepções? Cara, eu não vejo essa leitura que você fez comparar uma eliminação hoje da Copa do Brasil com a Copa Verde. A Copa Verde era outra atmosfera, a gente teve que jogar com portões fechados, o campo não estava em melhores condições. Então, quando você constrói uma equipe técnica e você não dá um campo onde você consegue dar uma velocidade de bola, onde você consegue melhorar essa questão de passe, porque é um campo onde a bola é muito viva, o jogo fica mais lento, então a gente acaba igualando, no final das contas, o que poderia ser uma vantagem para o Remo. Tivemos a expulsão do Jaderson, né? Então isso, jogamos com o jogador a menos durante grande parte da partida. Acredito que se tivesse o Janderson até o final, o resultado poderia ser diferente. Também não vejo essa situação do rival de ter dominado o jogo o tempo todo. O que o rival fez? Alguns momentos. Não, mas a pergunta foi que ele dominaram o jogo. Dominaram o quê? Circular a bola ali na intermediária? Isso aí é dominar o jogo? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente consegue dominar um jogo quando você consegue criar por dentro, quando você consegue criar situações de gol. Que situações de gol que ele criou? 2 falhas individual. A do Rossi, naquela que ele pegou sozinho, e uma bicicleta. O restante foi tudo chute de fora. Foi um chute de fora que a bola ia para fora, desviou e acabou sendo gol, senão eles tinham perdido o jogo. Então não vejo essa questão de o rival dominou. Dominou não, cara. Dominou não. Quem teve a construção foi o Remo, quem teve chance foi o Remo. Eu não vejo essa leitura aí sobre o rival. Eu acho que eles foram sortudos ali no final de ter desviado aquela bola, faz parte do futebol, né? Faltou uma cobertura de bola, é um erro individual de cobrir a bola para os caras não chutar no gol, e acabou infelizmente desviando ali no Rafael e pegando o contrapé do Rangel e acabaram empatando o jogo, mas não teve essa dominância, a gente não vem. A torcida acreditar no trabalho, eu acho que isso a gente tem que deixar para elas, a gente tem que ter convicção, muita calma, muita paciência, seguir no trabalho até onde deixarem a gente trabalhar, e faz parte do futebol. A derrota, infelizmente a gente não gosta, mas faz parte, né? O Criciúma é uma equipe muito qualificada, mas também não vejo como eles tiveram uma criação muito grande em cima da gente. Eu acho que eles têm jogadores de qualidade, pecamos ali em algumas situações individuais, algumas situações de transição que é normal dentro da partida. Soubemos sofrer, né? Rangel fez umas defesas ali, ele está ali justamente para isso. Assim como o Kaique também fez, tivemos situações no final do jogo ali com o Janderson, com o Jaderson, com o próprio Ítalo. E eu acho que é isso, cara. Eu não vejo essa leitura aí da Copa Verde, eu acho que é uma outra situação, e também a questão do rival. Também não vejo como dominância. Boa noite, Neto. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. O Rodolfo falou sobre choque de realidade. Claro. E a gente tem aí 2 confrontos contra times que vão disputar a Série B. Em um, a gente saiu com empate, mesmo o rival tendo empatado no finalzinho da partida. E hoje a gente sai com uma derrota. Por mais que o Paysandu, por exemplo, não tenha dominado na sua visão a partida de acordo com essa análise que você fez, mas na maior parte do tempo ele esteve com a bola, fazendo o Clube do Remo ter que correr atrás. Hoje aconteceu a mesma coisa. O Criciúma também não tinha tantas jogadas. No segundo tempo, quando entrou o Guti e o Janderson, principalmente, que incendiaram a partida, o Remo começou a criar mais, mas mesmo assim, em uma falha bizarra, grotesca, a gente leva o segundo gol, que foi só também o que foi criado pelo Criciúma, de mais perigoso, digamos assim. E nem foi por eles, foi um erro nosso. O que fazer nesse momento? Você falou sobre treinar para a Série B, treinar o time para a Série B. Coloca num 3-4-3, num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-2-3-1 e o time não reage. O que fazer? Boa noite, Jorge. É o que a gente fala, a posse pela posse
não nos diz nada na partida. Às vezes você tem 70% de posse de bola, aí você vai ver o placar, está 1-0 para a equipe adversária. Isso é válido para o futebol? Não, eu acho que quando uma equipe ela se defende muito bem, ela ocupa os espaços do campo muito bem, você pode deixar a equipe adversária com a posse da bola, que ela não vai conseguir construir, assim como as equipes não vinham construindo como a gente, a não ser numa transição. Hoje, a mesma situação. A diferença é que hoje a equipe do Criciúma é uma equipe muito qualificada, né? Então, assim, quando eles estavam com a bola, as tomadas de decisões deles eram muito boas, mas mesmo assim a gente conseguia recompor, pressionar a bola, tirar, e tomamos algumas finalizações de fora da área ali. Choque de realidade, cara, eu acho que tem que ter. Eu acho que a gente tem que entender que agora temos que virar chave, é uma outra forma de trabalho, é uma outra forma de intensidade, a gente tem que cobrar muito dos atletas. É um grupo muito bom de se trabalhar, posso dizer isso, o dia a dia é muito bom ali, e a gente precisa imprimir essa intensidade, mostrar agora que a Série B vai ser isso aí, é disso aí para cima, e a gente tem que estar preparado para todas as situações que for da Série B. Acho que é isso, cara, não tem muito o que falar. Tá, em relação a essa virada de chave, eu vou pegar esse gancho aí que você acabou de falar. Essa virada de chave, ela já vem, né? A gente já vem esperando essa virada de chave em alguns jogos. Claro. Ela não acontece, tá? E assim, fazendo uma análise interna, vocês, comissão, jogadores, qual é o problema? Onde está o problema? Porque todo mundo fala que tem uma semana boa de treinamentos. Sim. Quando chega na hora do jogo, parece que nem treinou, porque são passes de 1 metro, de 2 metros, erro na tomada de decisão no ataque, que a gente viu muito hoje de novo, né? Muita gente errando nesse sentido. Então, onde é que está o problema? Nessa análise de vocês, qual é o problema? Olha, Jorge, o trabalho da comissão técnica ele é muito simples. A gente tem que dar os meios para os atletas chegarem até o último terço do campo, construir até o último terço do campo. A última tomada de decisão vai ser sempre do atleta. A gente não consegue ter controle sobre isso. Então, o que a gente tem que trabalhar com eles é essa parte de finalizar melhor, chutar no gol, né? A gente, às vezes, chega muito próximo da área e tem a tomada de decisão de tocar a bola, não finaliza. Eu acho que hoje tivemos muitas situações dessa dentro da partida. Parar de errar passe, né? Eu acho que a gente está errando às vezes muito passe ali por dentro, e isso está gerando a transição do adversário, fazendo a gente correr para trás. A gente tem que se atentar mais a esse detalhe de tocar a bola com mais qualidade ali, não forçar tanto, ter paciência para construir às vezes. E eu acho que depois que nós tomamos o gol ali, começaram a vir para cima da gente, foi onde a gente conseguiu equilibrar mais a equipe, tocar mais essa bola até chegar na situação do gol, empatar e vir para um segundo tempo para tentar essa virada, buscar esse resultado. Mas eu acho que é mais isso aí, cara. Nosso trabalho é dar meios para eles. A equipe está chegando? Tá, nós estamos criando bastante, nós estamos chegando muito no último terço do campo, só que a gente precisa ter mais carinho nessa última tomada de decisão. Dar um passe melhor, finalizar mais no gol. Teve no final ali a finalização do Jaderson na frente da grande área, que a bola passou próximo do gol. Eu acho que é esse detalhe, a gente matar o jogo para a gente poder ter mais tranquilidade durante a partida, administrar mais a partida. Eu acho que está faltando isso aí, mas isso é trabalho, isso é repetição, isso é qualidade. E é isso, cara. Neto, Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso. Muita gente falando da questão, aqui na coletiva, muitas perguntas falando da questão do esquema tático, mas eu vou levar para um outro lado. Você não acha também que tem muitos jogadores individualmente falando abaixo, que independentemente do esquema que você utilizar, se for 4-4-2, 4-3-3, se eles estiverem abaixo, não vai funcionar? Se você concorda, o que fazer para fazer esses jogadores voltarem a jogar futebol? Boa noite. É difícil você falar do outro, né? É fácil você falar de você. Mas, assim, claro que para um esquema tático funcionar, todos têm que comprar a mesma ideia, né? A gente precisa dessa intensidade de jogo. Mas nem sempre todos vão render durante uma partida. E isso, às vezes, não é o sistema, né? Às vezes, o jogador não está num bom dia. E aí, cabe da gente fazer essas trocas, como foi feita a questão do Denner, né? Que treinou muito bem durante a semana, mas a gente estava precisando melhorar essa qualidade por dentro, que eles estavam pressionando muito por dentro ali. E foi onde a gente jogou o Jaderson e melhorou. O Denner estava mal na partida? Não estava, porque ele treinou bem e estava bem ali. Só que a gente precisava de uma melhor qualidade de saída. O Denner tem uma marcação muito forte ali, junto com o
Pavani, mas a gente precisava construir. E é isso que a gente faz, cara. A gente estuda ali a partida durante o jogo, tenta ver uma possibilidade de melhorar, de potencializar alguma coisa que não está encaixada naquele jogo, porque tem jogador que às vezes você critica numa partida e na outra partida ele vai muito bem. Né? Então, assim, o jogador ele é ruim o tempo todo? Não, ele não é, cara. Ele não é ruim. Às vezes ele não vai estar num dia bom, ou às vezes a marcação vai estar muito forte do lado dele, que não vai desempenhar aquela estratégia que a gente estava. E aí cabe a nós, da comissão técnica, conseguir fazer essas alterações para que a gente consiga sair desse problema, resolver esse problema. Então, é muito fácil a gente criticar um atleta, criticar às vezes um jogador, achar que ele é o pior jogador do mundo, porque é muito assim, né? Às vezes o cara não vai bem numa partida, pô, é ruim pra caramba. E aí na outra partida ele vai bem, aí o cara já vira a solução, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as críticas, a gente tem que dar apoio. Eu sei que é difícil quando existe uma derrota, uma eliminação, mas é apoiar, é acreditar. São atletas que fizeram uma Série B muito boa o ano passado, nos clubes que passaram, alguns na Série A. E, então, assim, o cara não desaprende a jogar futebol, mas precisa de tempo, de ritmo, de trabalho, de confiança. Às vezes o cara perde um passe ali, já começa uma vaia no cara, o cara, né? Eu acho que a gente tem uma equipe qualificada, uma equipe que dá para trabalhar e sair desse problema agora. E a gente precisa sair. Neto, assistindo o jogo da beira do gramado, obviamente, eu percebi que o time estava com muita dificuldade para sair. Não sei se você concorda com a minha visão. E se você concorda, por que o time estava com essa dificuldade de saída de bola hoje? Foi uma questão de erro do Remo ou foi mérito do Criciúma, que marcou muito bem e acabou com que o Remo tivesse dificuldade na partida? Eu acho que os dois. No início, os dois. Tanto que a gente fez a correção com o Jaderson ali. Eles marcaram uma pressão muito alta no início ali. Até pedimos para o Jaderson baixar um pouco para construir junto com o Denner e também junto com o Pavani, para ter esse espaço para o Dodô ali por dentro. Mas a gente precisava também de velocidade na frente, alguém que segurasse mais essa bola. E aí optamos pelo Adailton, que tem essa característica de segurar, de girar, de duelar. E aí, quando jogamos o Jaderson por trás ali, acabamos melhorando a nossa fase de construção, achar mais passe por dentro, não lateralizar tanto o jogo, não dar tanto lançamento como a gente vinha fazendo ali com o zagueiro. A gente sempre pede, constrói, os volantes constroem, não o nosso zagueiro constrói. E aí a gente estava precisando dessa situação para poder jogar, porque eles estavam fechando muito, povoando muito bem o nosso meio ali, duelando bastante, ganhando primeira e segunda bola, e a gente estava sendo obrigado a fazer esses lançamentos. E aí trouxemos o Jaderson, que é onde a gente melhorou essa construção por dentro. Eu acho que é basicamente isso, cara. Boa noite, Neto, Smith Riage do canal Chaves Gemista. Neto, seguinte, a gente sabe que no futebol a gente fica mais próximo de um resultado positivo quando a gente tem o controle do jogo. Sim. Pelo menos assim foi que eu me apaixonei por futebol e boa parte dos brasileiros aprendeu a gostar por causa do nosso futebol. O que vem incomodando a torcida até o momento, com esse esquema que vocês estão usando, que hoje foi diferente, é o Remo ainda não ter esse controle de jogo e ficar mais próximo dos resultados. Como foi, inclusive, ano passado, um acesso para a Série B, mas já é chave virada. Claro. Principalmente hoje, quando a gente tinha o adversário de Série B, num jogo que valia 2 milhões de reais. Então a torcida, mais do que nunca, ficou incomodada com o jogo que o Remo fez hoje. Tem alguma coisa faltando no elenco, em termos de peça, que não estão te ajudando, ajudando o Rodrigo, com a comissão técnica, para encaixar esse jogo, principalmente no meio campo, Neto? Olha, eu acho que não. Eu acho que vem incomodando o sistema. Estavam reclamando do sistema 3-4-3. Aí o 4-2-3-1 que era a solução. Aí fomos para o 4-2-3-1. Agora não querem mais o 4-2-3-1. Então, assim, a gente tem muita convicção do que está fazendo, né? Tentamos usar esse 4-2-3-1, que a gente já vem trabalhando não só o 3-4-3, durante a semana, durante a pré-temporada. A gente tem muita variação dentro da partida, né, do sistema. Se você pega o relatório daquela empresa Huddle que faz a leitura do jogo, ela mostra que a gente tem muita variação, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, e o nosso maior potencialização de finalização, de criação, é no 3-4-3. Então, assim, a gente sofre muito menos no 3-4-3. A gente tem a cobertura muito boa ali. As pessoas acham que a gente joga com 3 zagueiros. Não é, o Sávio não é um zagueiro. Quando o Denner jogou, porque a gente estava ainda sem aquele zagueiro do lado, não era um zagueiro. Então, assim, é só uma leitura errada que acontece. Porque quando a gente tem as jogadas lateralizadas da equipe adversária, os nossos alas, eles fazem a quebra e a gente transforma a nossa primeira linha numa linha de 4.
Né? Então, às vezes, sai o Alan lá, fica o Sávio, fica o Klaus, fica o Rafael e fica o Cadu do outro lado. Quando sai o Cadu, a gente arma a linha de 4 com o Alan no lado contrário. Então, a gente está sempre muito bem protegido ali e facilita muito o nosso ataque marcando. Estudamos a equipe do Criciúma. Achamos que o 4-2-3-1 hoje, com o Jaderson não sendo um ponta, sendo mais um meia ali junto com o Dodô, a gente poderia levar essa vantagem, mas iniciamos a partida ainda sem muita qualidade de criação ali, forçando muita jogada, e aí tivemos que mexer nas peças ali para que a gente pudesse melhorar essa fase de construção. Mas eu acho que o sistema, ele pode pôr qualquer sistema que for, se os atletas não comprarem a ideia, ele não vai funcionar. Eles vêm trabalhando, vêm se doando, vem se dedicando, mas as coisas vão acontecendo. Perfeito. No melhor momento do Remo no segundo tempo foi quando você tirou o Dodô e o Pedro Rocha e colocou o Good e o Janderson. E acabou, infelizmente, tomando aquele gol depois de uma falha do Klaus junto ali com o Marcelo Rangel. Esse tipo de lance, no momento em que o Remo estava bem no jogo, estava tentando ali o gol da virada, aumenta cada vez mais a cobrança em termos da concentração também, principalmente num jogo grande como esse, a gente que vai viver agora um monte de decisões pela frente e a Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Jogo decisivo você não pode vacilar, né? Novamente, não foi uma situação que eles construíram para conseguir marcar o gol na gente, foi uma fatalidade ali de um erro nosso, que acabou gerando a transição. O Popó, um jogador muito forte ali, conseguiu chegar rápido na bola, tanto eu acho que o Klaus e o Rangel ali demoraram para tomar uma atitude mais eficaz. E quando a gente erra, a gente toma o gol. Eu acho que o Popoli foi muito feliz, aproveitou o momento. A gente estava, conforme você falou, as nossas trocas foi sempre para frente, sempre pensando em ganhar o jogo. Não recuamos em nenhum momento. Só que você fica exposto, né? E quando você fica exposto, pode acontecer uma situação dessa que a gente não gostaria de ter sofrido. Mas é o que eu falo, a equipe da Criciúma é muito qualificada e uma transição deles ali pode acontecer o que aconteceu hoje. Mas faz parte, infelizmente, é do futebol. Boa noite, Neto. Gladson do Sport News. Neto, quanto de aprendizado a tua comissão, a comissão do Rodrigo, vai tirar dessa derrota? Aprendizado dessa derrota, eu acho que assim, trabalhar, cara, tentar sair desse problema. Quando nós chegamos no Remo, pegamos uma situação até pior, né, porque estava brigando para o rebaixamento. Então tivemos que mexer no ambiente, tivemos que mudar a filosofia do ambiente do Remo. Fomos muito felizes, junto com todo o corpo técnico, com todo o staff do Remo e os próprios jogadores que também aceitaram a mudança. E eu acho que é isso, é trabalhar, é tentar virar a chave agora para a Série B. A gente não sabe como é que vai ficar essa situação do estadual, que cada vez se complica mais, e isso prejudica até a nossa programação, porque a gente não sabe como é que vai ser essa semana, se a gente consegue dar carga alta, se vai ter um jogo no final de semana. Até isso está complicado para a gente, fazer a nossa programação de trabalho, e isso influencia muito para a gente conseguir fazer uma periodização para que a gente chegue na Série B treinado e não destreinado. Nessa semana, por exemplo, a gente, nesse imbróglio de não vai ter jogo, se concentra, no dia do jogo não tem jogo. A gente teve que baixar a nossa carga de treinamento durante a semana. Então, um jogador que fazia 32 km na semana acabou fazendo 18, 19. Então, assim, é bem complicado para a gente não saber como é que vai ser o dia de amanhã, mas é trabalhar, mexer com o ambiente, levantar a moral desses atletas que vem trabalhando demais, cara. Não tem o que falar desses atletas, podem às vezes alguém ter algum problema de não gostar, mas esses atletas, eles vêm trabalhando muito e estavam muito tristes ali no vestiário. Machucou essa derrota, porque ficou tão próximo da gente ali, tínhamos chance de ter saído com a vitória, por mais dificuldade que teve a partida, mas chegou momentos ali que a gente poderia ter matado o jogo, e isso doeu e machucou bastante, cara. É dolorido. Agora é trabalhar e levantar a cabeça. O futebol é assim, amanhã tem treino, quarta tem treino, e assim vai seguindo. A minha segunda pergunta é: sempre no último trecho do jogo, no último terço, o Remo toma um gol, sofre a derrota. Tem que trabalhar em cima desse último terço do jogo?
É o mental, é o que a gente cobra muito deles, né? A gente precisa estar ligado o jogo todo. Inclusive, lances simples que às vezes as pessoas não têm noção, por exemplo, uma cobrança lateral. A maioria, muitos gols, né? Não a maioria, mas muitos gols acabam saindo iniciada de uma cobrança lateral, porque é quando o time relaxa, o time para respirar e a gente cobra muito dele. Entrar um pouco mais ligados, mais atentos e cometerem menos erros hoje? É o que a gente fala, né? O jogador precisa de ritmo de jogo. E até nisso foi complicado, porque a gente usou uma estratégia, né? A gente era líder da competição, a gente não tinha o risco de perder essa liderança até então, né? E a gente precisava rodar o elenco para dar ritmo para outros atletas. E aí essa paralisação da competição até nisso influenciou, porque a gente ia poupar dos jogadores para poder dar um treino de força para eles, melhorar, recuperar o que precisava, para que na outra semana, que seria o jogo contra o Santa Rosa, a gente tivesse os atletas disponíveis para aquele jogo. Então, assim, quando retornamos da viagem lá de Cametá, nós priorizamos baixar a carga de treinamento deles, até porque teríamos um jogo na sexta-feira. E aí, quando você baixa a carga e você é surpreendido por uma decisão que acaba complicando, né, a partida, a gente fica sem esse timing para poder dar esse trabalho, essa intensidade, dar esse volume de treinamento, porque no jogo ele vai usar 100%. Então, se você dá 19 quilômetros de treino na semana, na partida que ele vai ter, ele vai correr mais ou menos uns 10 quilômetros, você vai passar para 29. E quando a gente não teve esse jogo da Santa Rosa e já tivemos que preparar a equipe para essa partida do Criciúma, então a gente não conseguiu também já jogar alto, porque se eles treinam alto sábado e domingo, na terça-feira eles iam sentir essa alta carga, então até tivemos que equilibrar muito. Então foi uma semana muito atípica, onde mexeu muito na nossa programação. Faz diferença? Faz. É desculpa? Não, não é desculpa. A gente precisa, sabendo que é um jogo único, entrar para dar tudo dentro do campo, né? Os jogadores deixaram de correr? Eu acredito que não, né? Eu acho que eles correram, eu acho que eles se doaram. Mas, infelizmente, falhas acontecem, né? Pegaram a gente surpreendido ali numa bola parada, né? O segundo pau ali que ele atacou, eu ainda acredito que tenha sido falta, preciso até rever depois. Mas o segundo tempo ali, a gente no finalzinho, eu acredito que um erro de individual acabou gerando essa transição. O Popó mais inteiro no jogo, a gente estava um pouco mais desgastado, aproveitou da sua valência física, da sua força, acabou sendo feliz ali na situação, driblando o Rangel no lance e conseguindo concluir em gol. Eu acho que foi isso aí. Mexe, com certeza, altera a nossa programação, mas não é desculpa também. Obrigado, Neto. Obrigado a todos da imprensa e até a próxima.